Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a música, né? Essa música eu gosto muito dela, ó. Muito lindo, né? Falar da volta de Jesus. Sua majestade vai surgir, coroado em glória, todos hão de assistir. Sua majestade vai surgir. Lá vem o rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o rei com muito amor, sua majestade já chegou. Muito bonita, né? Essa canção, né? Nosso universo par em par irá se abrir. Sua majestade vai surgir. O mundo de pecado. Graça e paz, irmão José. Boa noite. Boa noite para a pastora Ceissa também. Estamos chegando, né? Essa quinta-feira com mais uma live para meditar na palavra de Deus, né? Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Nós te adoramos, te exaltamos. Deus poderoso. Sua majestade já chegou. Amém, glória a Deus, né? Musiquinha aqui só para animar os ânimos aqui, né? Música muito linda do Luiz Carvalho. Eu gosto das músicas mais antigas, né? Amém. Amados irmãos, hoje nós temos uma pérola, né? Da palavra de Deus. Uma das maravilhas. A palavra de Deus toda é maravilhosa, né? Mas tem texto que fala muito com a gente, né? De forma tão poderosa, né? O Senhor, nesse dia, separou para nós, né? Um dos textos mais lindos da Bíblia, né? O Espírito Santo trouxe de forma maravilhosa. Nós vamos meditar hoje, tá bom? Opa, o meu sobrinho querido Jefferson Marinho, lá em Araguaína, já está aparecendo por aqui. Boa noite para você. Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, pela tua graça misericordiosa, pela tua bondade. Ó Pai amado, abre nossos corações para a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos transmitir, Senhor, segundo a vontade, Pai, do teu Espírito Santo. Nos abençoa, meu Deus. Abençoa cada um dos irmãos que está nos ouvindo, aqueles que vão nos assistir depois. Senhor, toca o coração de cada um. Enche as suas vidas, Deus, de paz, de amor e de graça. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já temos aqui vários irmãos, né, que estão chegando para assistir conosco, para compartilhar. Amém? Abra suas Bíblias, se você tiver Bíblia aí. Se não tiver, você acompanha comigo, né? No Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 11 a 18. Né? O tema de nossa palavra hoje é Jesus, o bom pastor. Que maravilha! Jesus, o bom pastor. Não tem outro melhor que ele. Ele é o bom. Ele é o excelente, excelente pastor. Né? Que bom ser ovelha deste pastor. Que bom, né? Que bom. É um privilégio imenso. Né, Valci? Boa noite para você, minha cunhada querida. Né? Deus possa te abençoar. A você e a sua família. Tá bom? Deus maravilhoso. Então vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. É um relato do próprio Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas suas ovelhas. Né? Na versão Almeida diz: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O versículo 12 diz: o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Aqui na versão Almeida, o empregado é citado como um mercenário. Versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral ou neste aprisco. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que maravilha! O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi por isso que o meu Pai me ordenou. Amém? Glória a Deus, né? O texto maravilhoso, irmãos. Eu li esse texto hoje tantas vezes quando eu estava preparando essa mensagem e fiquei tão feliz, realmente emocionado assim, com o amor que Jesus tem por cada um de nós, né? Esse bom pastor que nos ama de forma extraordinária, né? Jesus tem um amor muito grande por mim e por você. Então, nesse contexto dessa palavra, irmão, Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. No capítulo 9 nós podemos ver essa história, né? Ele fez a cura de um cego de nascença e isso criou um reboliço muito grande entre os fariseus, entre os judeus daquela época, né? Porque os judeus queriam que Jesus, né, dissesse para eles se realmente ele era o Filho de Deus, né? E Jesus disse: eu já falei tantas vezes para vocês, e os sinais que eu faço testificam de mim, né? Então criou essa grande confusão a respeito do cego de nascença. Então procuraram para o cego, dizendo: o homem que te curou é um pecador. E o cego sabiamente disse, aquele que era cego disse: olha, se ele era pecador, eu não sei, eu sei que ele me curou e eu vejo, né? Então essa expressão do cego de nascença foi maravilhosa, né? Então, porque Jesus é aquele que cura, é aquele que dá a vista ao cego, aquele que faz ouvir o surdo, aquele que faz andar o aleijado, é Jesus. Então, nesse texto que nós lemos, Jesus faz uma alegoria perfeita sobre os seguidores dele, né? O próprio Jesus se identifica como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, que maravilha. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Jesus deu a vida por mim e por você. Ele se entregou numa cruz por cada um de nós, por cada uma das suas ovelhas, né? Desde as mais simples até aquelas mais abastadas. O Senhor morreu por todos nós. Boa noite, minha sobrinha Leidiane, né? Tá chegando aqui já, ó. Leidiane, boa noite para você, tá? Deus te abençoe, você e a sua casa, a sua família. Então Jesus se identifica como eu sou, né? Todos os atributos de Cristo podem ser inseridos aqui, eu sou, porque realmente Jesus é, né? Ele não é só o bom pastor, né? Jesus é o personagem central de todo o universo. Jesus é o personagem central de toda a história. Jesus é a figura central da igreja. A igreja que nós servimos, Jesus é a pedra angular. Jesus é o personagem central, o principal personagem de toda a Bíblia. Toda a Bíblia centraliza em Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da terra, do céu, do tempo. Ele estava no início da criação e estará no fim de todas as coisas. Ele é a eternidade. Que maravilha, né? Atributos para Jesus não falta. Ele tem todos os atributos, né, que se possa imaginar. Ele é o próprio Deus, né? Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o rei dos reis. Como é bom falar esta frase. Jesus é o rei dos reis, né? Nenhum rei da terra já existiu. O que existe, ou que poderá existir, né, tem a mesma majestade do nosso Jesus Cristo, né? Que maravilha, né? Que bom, né? Então Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai, o único Filho de Deus, né? Ele é o príncipe da paz. Que maravilha. Ele é o príncipe da paz. Ele é a porta das ovelhas. Por onde você tem passado, ovelhinha de Jesus? Qual a porta você tem escolhido? Porfiai e entrar pela porta estreita. Porfiai e entrar pela porta estreita. Jesus tem falado isso. E a porta
é Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o bom pastor. Que maravilha. Jesus, ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o nosso pastor. O pastor das ovelhas que estão no seu aprisco, que estão no seu curral, né? E a temática desse texto, irmão, é impressionante, né? A gente lê e relê, né? E como é bom, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso falar de Jesus. Jesus é tudo. Todos os atributos, todos os substantivos, todos os adjetivos que possa imaginar pode ser dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o eu sou. Eu sou, né? Este versículo, Jesus começa falando isso. Eu sou, né? E essa pequena frase de duas palavras nos remete lá ao livro de Êxodo, no encontro de Moisés com Deus, naquele episódio da sarça, né? Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, né? E se alguém perguntar quem te enviou, diga, eu sou, te enviou a vós. Eu sou. Então Cristo é o Deus, como ele afirma aqui nesse texto, né? Nós lemos no capítulo 10, ele diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus é o eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que te cura. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te perdoa. Eu sou. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa o Senhor escolheu para nós esta noite, né? Deus poderoso, né? E ele completa esta frase que ele começou dizendo, eu sou, com essa palavrinha, eu sou o bom pastor. O que é um pastor, irmãos? Pastor é aquele que cuida de ovelhas. Pastor é aquele que vai para o campo cuidar das ovelhas, que cuida, que cura as feridas, coloca óleo sobre a sua cabeça, né? Coloca remédio aonde está o ferimento, né? Ele que tira a dor, esse é o pastor. E o nosso Jesus tem toda essa preocupação conosco. Ele é que cura nossas feridas, ele é que sara nossas enfermidades, o bom pastor. Amém? Em quem você tem crido, né? Que pastor você tem seguido? Não estou falando de pastor terreno, estou falando do nosso pastor, o pastor Jesus. Jesus é o bom pastor porque ele deu a vida pelas suas ovelhas, de forma voluntária e sacrificial. Quem são as ovelhas? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E quem são essas ovelhas que ele deu a vida? Eu e você, a minha família, a sua família. Veja bem, irmão, essa função de pastor, né, em Israel, naquela época, era uma função, né, que era tida por muitas pessoas, né? Quando nós lemos, né, a palavra de Deus, né, várias pessoas da Bíblia, nossos patriarcas, como Abraão, como Isaac, Jacó, Moisés, Raquel, a mulher de Jacó, Davi, eram todos pastores. Essa função, essa profissão, podemos dizer assim, de pastor naquela época, era uma profissão que estava em alta. Porque Israel, né, tinha naquela época a criação de ovelha como uma das principais atividades econômicas daquela época, né, devido às situações geográficas do país, né, e simplesmente por causa da aridez também daquela região, né. Então, só que os pastores como Davi, Abraão, né, Jacó, Raquel, eles foram pastores de ovelhas animais, né, aquelas ovelhinhas de animais. Mas Jesus, nosso bom pastor, ele foi pastor e é pastor das ovelhas humanas. Ele me pastoreia e pastoreia você. Esse é o nosso pastor querido, né? Mas Jesus também, ele não é somente o bom pastor. Ele é o grande pastor, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Que diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Precisa mais alguma coisa?
Não, né? Palavra maravilhosa. Essa palavra resume tudo. Que tornou a trazer dentre os mortos pela ressurreição o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Como é um privilégio ser ovelha deste pastor. Como é um privilégio imenso ser ovelha do nosso pastor Jesus Cristo. Aquele que cuida de mim e que cuida de você. Ele também é o supremo pastor. Além de ele ser o grande pastor, ele é o supremo pastor, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4. E quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Que palavra, hein? Maravilha de palavra para nós esta noite, né? Ele é o nosso supremo pastor. E quando ele se manifestar, você, eu e você, receberemos a coroa da glória, que nunca perde o brilho, né? A coroa dos homens, né, se ofusca e ferruja, mas a coroa que Jesus dá para nós é uma coroa eterna, que sempre está brilhando pela luz do Senhor. Glória a Jesus, né, pastora Cês? Então, esse é o nosso Senhor Jesus, o supremo pastor, o grande pastor. Ele também é o meu pastor, o seu pastor, conforme está escrito lá em Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Aqui nesse versículo tem uma coisa que nós temos que compreender. O Senhor é o meu pastor, mas antes de qualquer coisa, Ele é o Senhor. As pessoas têm invocado o Senhor Jesus como pastor, mas têm esquecido que Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Tudo depende dEle. Nós somos o servo desse Senhor e pastor maravilhoso de nossas vidas. Então, será por que Jesus nos chama de ovelha? Você já pensou nisso? Por que a Bíblia, né, fala que nós somos ovelhas? Qual que é a relação que existe nisso? Né? E várias vezes, né, a Bíblia nos chama de ovelhas, ovelhas do rebanho do Senhor. O próprio Jesus nesse texto fala, ele está se referindo aqui não a ovelhas animais, né, mas referindo a ovelhas humanas, às pessoas como eu e você, né? A pastora, você escreveu aqui, Jesus glorioso, pastor de nossas vidas, que maravilha. Então, você já pensou por que Jesus nos chama de suas ovelhas? Por que a Bíblia nos classifica como ovelhas do Senhor? Qual a relação que existe nisso, né? Talvez pelas peculiaridades das ovelhas, né? Pela ovelha ser um animal muito frágil. Ovelha não tem capacidade de se defender. Ovelha não tem senso de direção, ela se perde com facilidade. Ovelha não enxerga muito bem, ela não consegue ver além de 20 metros à sua frente. Ela é quase cega. Isso tem uma relação muito grande com pessoas. Não tem? Pessoas. Quantas pessoas é assim como ovelha? Que se perde facilmente, que não tem senso de direção, que não enxerga muito além da sua frente. É por isso que Jesus nos chama de ovelha, pela nossa fragilidade. Você que pode dizer assim, eu sou forte. Forte nada. Forte não, porque nós somos ovelha. E ovelhas não são fortes. Ovelha é um ser frágil como nós somos frágeis. A nossa força está em Deus. É Ele que nos fortalece, como está escrito lá Paulo escreveu em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é em mim, né? Eu sou frágil como uma ovelhinha. Né, irmão Igor? Irmão Igor, boa noite para você, né? Apareceu por aqui. Um abraço, meu amado irmão, né? Então, como as ovelhas também, o ser humano tem dificuldade de enxergar as coisas, de ver a realidade dos fatos. Não enxerga muito não, irmão. Quantas vezes nós tropeçamos em nossas decisões,
em nossas escolhas, porque não visualizamos corretamente os fatos. Não é isso? Assim como as ovelhinhas não enxergam além de 20 metros, porque elas são míopes, né? Nós também temos o nosso grau de miopia. Nós não enxergamos muito. E por isso nós tropeçamos, nós erramos de direção. Né, Leidiane? É isso aí. Então, a ovelha tem tudo isso a ver conosco, com a nossa fragilidade humana. Então não é à toa, não é por qualquer razão que Jesus, que a Bíblia nos chama de suas ovelhas. Porque assim também nós temos grande facilidade de nos perder. Se nós não fixar os nossos olhos em Jesus, se nós não fixar nossa mente na palavra de Deus, que nos dá a direção, nós tropeçamos. E quando nós tropeçamos, nós podemos cair. E quando nós caímos, só a misericórdia de Deus para nos levantar. Mas não fique triste, porque eu caí do homem, mas Deus levanta. Amém? Glória a Deus, né? A Lidiane colocou aqui, Jesus, o verdadeiro pastor. Verdade, minha querida, Jesus é o verdadeiro pastor. Então isso, assim como as ovelhas, nos faz totalmente dependente do pastor. A ovelha depende do pastor para sobreviver. Ela não vive sozinha. Ela não sabe procurar pastagens. Então o pastor tem que guiar. Como todos os animais, quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa um boiadeiro, né, que toca boi, por exemplo, boiada, ele vai atrás. A ovelha não. A ovelha, o pastor vai na frente, porque ela não consegue ter direção para onde vai. Então as ovelhas são totalmente dependentes do pastor, assim como nós somos totalmente dependentes de Jesus. Oh, glória! E eu quero depender desse pastor todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida. Eu quero ser totalmente dependente dele, né? Como aquela canção de Fernandinho. Eu quero ser dependente de Deus. Amém? Então nós voltamos lá no versículo 1 e 2 desse capítulo 10. O que diz lá? Que Jesus falou. Diz, em verdade lhes digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus entra pela porta, porque ele é a porta, né? Quando nós estudamos a questão dos apriscos lá em Israel, então naquela época, por exemplo, na época do frio, né, do inverno, o aprisco era grande, né? Eles faziam um aprisco grande, né, de pedras, né, para colocar as ovelhas. E ali, por exemplo, né, vários pastores colocavam ali as suas ovelhas, né? Então, como eles precisavam cuidar de todas as ovelhas, eles contratavam o quê? Um porteiro, né, um empregado, né, para ficar na porta cuidando das ovelhas. Mas na época do verão, então, esse aprisco era menor, cada um dos pastores tinha o seu aprisco, né? E Jesus relata aqui, né, ele fala que as ovelhas conhecem a sua voz. As suas ovelhas conhecem a sua voz. E num aprisco que tem vários rebanhos de ovelhas, ela identifica a voz do seu pastor. Na hora que ele chama, ela identifica a voz do seu pastor. Assim como nós temos que identificar a voz do nosso pastor Jesus Cristo. O que o Senhor tem falado com você? O que o Senhor tem falado contigo? O que o Senhor tem falado comigo? Você pode dizer, eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Deus não tem falado comigo. Como assim, meu querido? É só abrir a Bíblia e ler que Deus fala. E se você quiser ouvir a voz de Deus em alto e bom som, leia a Bíblia em voz alta. Então Deus fala conosco. A voz do nosso pastor está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. É evidente que ele fala de outras maneiras, porque ele faz o que ele quer. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, está aqui para nós ouvir a voz do Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa, irmão. Glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso pastor querido.
Então no versículo 12, ele fala aqui a respeito daquele empregado que fica na porta cuidando das ovelhas, dos rebanhos, né? Então diz o que? Esse empregado ou mercenário, quando ele vê o lobo se aproximar, ele abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho. Isso é muito comum em nosso dia, né? O lobo, aquele que quer destruir as nossas vidas, aquele que quer destruir a nossa fé. E os empregados, mercenários, que não são os pastores, eles não cuidam de nós. Mas o verdadeiro pastor Jesus cuida, né? O verdadeiro pastor Jesus cuida de nós, porque ele nos ama, né? Ele nos ama de forma extraordinária, né? E diz mais no versículo 3, o empregado foge, porque trabalha apenas por dinheiro, e não importa de fato com as ovelhas. Aquela pessoa que não tem compromisso contigo, meu amado. Aquela pessoa que não tem compromisso comigo. E como nós temos visto tanto isso no meio cristão, pessoas que se levantam, mas não têm compromisso com o rebanho, não têm compromisso com as ovelhas, não têm compromisso com a igreja. Porque são pessoas que não têm compromisso com nada que refere a Deus, né? E eles fogem, né? Eles fogem na hora da dificuldade, na hora que o lobo aparece, o empregado, o mercenário foge. É exatamente isso, né? Quando o lobo ataca, simplesmente ele foge e abandona as ovelhas. João 10:10, aqui nesse mesmo capítulo, fala: o ladrão, ou seja, o lobo, vem somente para roubar, matar e destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Cristo nos dá é abundante. A vida que Cristo nos dá, ela é maravilhosa, né? É vida em abundância, é vida de forma especial, né? Apareceu aqui, irmã Dani. Irmã Dani, boa noite para você, né? Deus libere cura sobre a sua vida, restauração da sua saúde, tá bom, irmã? Deus seja contigo, com o pastor Adélio, com a sua família. E o versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus falando, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Glória a Jesus. Jesus nos conhece. Jesus nos conhece porque Ele nos ama. Mas nós temos conhecido Jesus realmente? Nós temos identificado Jesus pela sua voz doce e suave? Quando Jesus tem falado conosco, Apocalipse 3:20 fala que Jesus está à porta e bate, né? Se alguém abrir a porta e ouvir a sua voz, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas nós temos que identificar a voz do nosso pastor, porque ele conhece. Conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Que privilégio ser ovelha do pastor Jesus. E elas me conhecem. Nós temos que conhecer o nosso pastor. Nós temos que conhecer o nosso Jesus, porque foi ele que morreu numa cruz por nós, né? Foi ele que deu a sua vida por nós. Foi ele que se sacrificou por mim e por você. Isso é maravilhoso. E João 10:9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o que? Achará pastagem, né? Isso vai muito nos levar ao Salmo 23:2, que diz: ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Essa palavra de hoje, meus irmãos, ela é fenomenal. É uma maravilha. Como o Senhor fala conosco na sua palavra. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim, e tem tantas pessoas querendo entrar na porta errada, porta que conduz à perdição,
caminho largo, caminho espaçoso. Não, irmão. Porfiai entrar pela porta que é Jesus. Porque se alguém entrar por essa porta, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. O Salmo 77, 20. Eu passei aqui, peraí, vou voltar aqui. Amém, glória a Deus, estou voltando aqui no meu texto. Então, Salmo 77, 20 fala: teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O que se refere a esse texto, irmãos? Lá em Salmo 77. Se refere do povo de Israel. Quando saiu do Egito e foi conduzido para a terra de Canaã, eles eram como ovelha, um rebanho, como diz aqui, como rebanho conduzido pela mão de Moisés. Amém? Né, meu sobrinho Vanderlei? Boa noite para você, meu querido. Para você, para a Janaína, para as crianças aí. Abração. E o versículo 15 diz assim: assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Jesus sacrificou a sua vida por mim. Jesus sacrificou a sua vida por você, meu amado. Foi por nós. Foi por nós que ele morreu naquela cruz, pelas suas ovelhas. Porque eu sou ovelha de Jesus. E você? Você é ovelha de Jesus? Amém? Seja uma ovelhinha de Jesus, para que ele possa te curar, te restaurar, né? Passar a mão sobre a sua cabeça, colocar o óleo da unção. Amém? Você sabe que o óleo, né? O óleo era colocado sobre a cabeça das ovelhas, não somente para curar a ferida, mas também para expelir os insetos, né? E às vezes, né, quantos insetos podem vir pela nossa mente, né? Mas Jesus está colocando óleo sobre a nossa cabeça. Ele está nos ungindo com o óleo da alegria. Amém, glória a Deus, né? Assim como meu Pai me conhece e eu conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. João 10, 28 fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós aceitamos Jesus e recebemos Ele em nossas vidas, ninguém pode nos afastar dele. Ninguém pode, porque Ele é o nosso pastor e nós estamos no seu aprisco. Diz mais no versículo 16, esse versículo é muito importante, assim: tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A que Jesus se refere? A que Jesus se refere? Quem são essas outras ovelhas? São aquelas que ainda não ouviram a voz do Senhor, né? Mas estão determinadas, né? Conforme diz a palavra de Deus, né? Desde a fundação do mundo. Então diz, no contraponto com pessoas, essas são pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Elas estão esperando por mim e por você, para que nós levamos a palavra de Deus, para que essas pessoas, para que essas ovelhas possam vir fazer parte do grande aprisco de um só rebanho de Jesus Cristo. Amém? Conforme João 10, 27, está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Levar a palavra de Deus a essas ovelhas que não estão no aprisco, para que elas possam vir para o aprisco, né? Aceitar Jesus e ser salvas, né? E conhecer a voz de Jesus. E o versículo 17 diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém poderá arrebatar da minha mão. Nós lemos agora há pouco. E o versículo 18 encerra o texto falando assim: ninguém atire de mim, mas eu mesmo dou. Jesus está falando da sua morte. Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus porque queria tirar. Não foi Pilato, não foi Judas, não foi o Caifás, não. Jesus mesmo deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz: tem autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Por isso que meu Pai ordenou.
Então, Jesus não foi morto, né, pela ação de Pilatos, pela ação de Herodes, pela ação de Caifás, ou pela ação dos judeus. Não, Jesus ele morreu porque de forma sacrificial, ele quis morrer por mim, por você. De forma voluntária, ele se entregou como um cordeiro mudo. De forma voluntária, ele morreu por suas ovelhas, por mim e por você. E quando ele fala que ele tem autoridade para entregar a vida dele, ele falou isso, e tinha autoridade para recebê-la, ele está falando da ressurreição, porque a vida de Cristo foi tomada, mas ele ressuscitou, resgatou a sua vida gloriosa para trás, por amor de mim e por amor de você, porque Jesus não poderia ter ficado debaixo da terra, porque ele é o nosso pastor, que hoje cuida de nós, até hoje para sempre. Para sempre Jesus estará cuidando de mim e de você. Ele tem preocupação extrema com o nosso bem-estar. Ele tem preocupação extrema com o nosso modo de viver. Quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, né? Diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Porque Jesus nos ama. Como ovelhinha, ele quer cuidar de mim e de você. Ele quer passar o bálsamo. Ele quer passar o óleo da unção sobre nossas vidas para nos abençoar e para remir e para tirar de nós todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, todo o pecado poderá ser perdoado quando nós aceitamos Jesus e pedimos perdão. Meu boa noite especial para o meu sobrinho querido, Eudilvan Gomes, lá em Araguaína. Um abraço para você, meu amado, né? Para você, para Socorro, né? Para Lilê e para a pequenininha, que eu não lembro o nome agora, tá? Deus te abençoe. Amém? Um abraço especial para toda a nossa família aí em Araguaína. Amém? Que Deus possa abençoar. Então, Jesus é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Entrará e achará pastagem. Oh Deus maravilhoso, eu quero passar por esta porta. Eu quero, né, acessar esta porta. Em nome de Jesus, eu quero que você também possa despertar isso em sua vida, né? Que você é uma ovelha do Senhor Jesus e que Ele quer te apacentar, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar banho, né? Quer te tosquiar, sabe, irmãos? Tem ovelha que tem que ser tosquiada, né? Às vezes nós temos que ser também tosquiado, tem que dar uma parada nas coisas, tem que dar uma transformada, conforme diz Paulo lá em Romanos 12:2, né? Transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar boa vontade do nosso Deus, né? Amém? Glória a Deus, né, irmã Dani? É isso aí. Então que essa palavra possa ficar em nossos corações hoje. Pense, irmão, pense no Jesus que nos apacenta. Pense, assim como Davi apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, Jesus nos apacenta de forma muito mais excelente. Porque o apacentar de Jesus, ele é irrevogável. Quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos, né, como nosso pastor, como nosso Senhor, ninguém pode nos tirar dele. Ninguém pode. Você sabe disso? Que só nós mesmos podemos nos afastar de Deus? Ninguém pode. Nem Satanás pode. Só nós mesmos. Então, cerque a sua mente, cerque o seu coração de tudo aquilo que possa te afastar de Deus. Cerque, vigie. Amém? Vigie. Porque Jesus é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós de forma tão maravilhosa. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas, assim como Jesus sacrificou a sua vida por nós. Amém? Glória a Deus. Chegando ao final da nossa palavra de hoje, essa palavra tão maravilhosa, tão boa, né? Tão agradável, essa mensagem que fala profundamente aos nossos corações.
né? Fala profundamente aos nossos corações. Glória a Deus majestoso, né? Amém? Então, meus amados irmãos, né? Estamos, né, chegando ao final da palavra. E apenas um recado para você, né, para aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, assistir depois. Gente, se cuidem, se cuidem. Nós estamos no meio de uma pandemia feroz. Então se cuide, irmão, se cuide. Observe as orientações das autoridades da saúde, né? Não fique por aí dando sopinha, né? Não, o problema é sério e muito grave. Pessoas bem próximas de nós estão convalescendo, né, desta terrível enfermidade. Então observe as orientações das autoridades, né? Use máscara, né? Não se aglomere, cuide da sua vida, porque assim você estará cuidando também dos outros, do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar então, encerrando esta palavra de hoje. E pense, você é ovelha do Senhor Jesus. Eu sou a ovelha do Senhor Jesus. Ninguém pode nos tomar dele. Ninguém pode, porque ele nos ama de forma extraordinária. Glória a Jesus. Deus poderoso, nós te adoramos, Pai, te louvamos por esta palavra tão graciosa, tão maravilhosa, Pai. Oh Deus, como é bom fazer parte deste aprisco. Como é bom, meu Deus. Como é bom fazer parte deste aprisco. Ser ovelha desse pastor tão maravilhoso que é Jesus Cristo, que nos ama e que cuida de nós. Por isso, meu Deus, muito agraciados somos esta noite. Graças nós te damos por tua bondade. Graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Né? Hoje nós estaremos logo mais, daqui a pouquinho, né? Às 21 horas e 30 minutos, iniciando um período de oração em prol de nossas vidas, irmão. Em prol. Vamos buscar de Deus. Vamos buscar do nosso pastor Jesus, para que ele possa cuidar de nós. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Na paz de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te proteja, a você e a sua família. É o que eu te peço em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus.